Queremos cumprimentar os amigos queridos do nosso lar, em especial abraçar a nossa querida amiga Dona Ivonete, com muito carinho, esse abraço virtual que os dias de hoje permitem. E vamos iniciar então a nossa reunião, a leitura de uma mensagem do livro Vida Feliz, de Joana de Ângeles Pordival. Jesus disse: não se turbe o teu coração, ensinando que a calma e a confiança em Deus devem ser o lema de toda criatura que deseja encontrar a felicidade. Nunca faltam motivos para preocupações, inquietando o coração, perturbando a vida. A existência humana é uma oportunidade de valorização dos bens eternos e de iluminação íntima. Se colocas as tuas ansiedades em Deus e lhes confia a tua vida, tudo transcorre normalmente, e se algo perturbador acontece, a serenidade assume o controle da situação e age com acerto. Desse modo, não te permitas turbar o coração nem a mente ante as ocorrências mal-sucedidas. Joana de Ângeles. Vamos orar. Jesus, Mestre querido, estamos te buscando em oração, suplicando-te a presença amiga para o nosso encontro de hoje, para a nossa reunião. Envolve-nos, Senhor, a todos nós que aqui estamos, para refletir em torno da tua doutrina espírita. Permite, Jesus, que os teus emissários possam estar com cada um de nós nesses minutos em que estaremos juntos, para que possamos refletir juntos e crescer na tua direção, Jesus. Muito obrigado, Senhor, por tudo, e que assim seja. Amigos queridos, a nossa reflexão de hoje é sobre um tema que nós dividimos com Dona Ivonete, sugerimos a conversa com ela e ela acatou, que é o Espiritismo como consolador prometido por Jesus. Achamos eu e ela muito pertinente para esses dias que vivemos, refletir um pouco no conforto que a doutrina espírita nos oferece, nesse aspecto consolador do Espiritismo. Então, vamos ao tema. Jesus foi extremamente consolador em sua doutrina, em sua mensagem, carinhoso, terno, nos prometendo sempre recompensas pela virtude. Mas quando ele já sentiu que estava terminando o seu período entre nós, e ele faz uma promessa. Está lá em João, capítulo 14, 15 a 17 e 26. Se me amais, guardais os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e está em vós. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar tudo o que vos tenho dito. Então, essa é a promessa do Cristo. Mandar um outro Consolador, já que ele também era Consolador. E que esse Consolador ficaria eternamente conosco, permanentemente conosco. E que esse Consolador nos ensinaria todas as coisas, aquilo que não pôde ser ensinado, e nos recordaria aquilo que ele tinha dito. Allan Kardec, no capítulo 6 de O Evangelho segundo o Espiritismo, nos apresenta o Espiritismo como esse Consolador prometido por Jesus. A doutrina espírita vem na época certa, depois da Terra muito transformada, quase 2000 anos depois da partida do Cristo, e vem numa época em que o homem já tinha melhores condições de entender as coisas através da razão, de compreender as questões de forma mais científica, com maior bom senso. E nesse período surge e é organizada por Allan Kardec a doutrina dos espíritos. E ela,
ao mesmo tempo que recorda os ensinos do Cristo, nos traz outros que na época não tinham condições de serem ensinados. E é extremamente consoladora. É sobre isso que vamos refletir. Porque é o momento em que vivemos, a pandemia, é o momento que nós precisamos desse conforto do Cristo. E esse conforto nos é trazido com muita clareza pelo Espiritismo. Vamos avaliar os princípios básicos da doutrina espírita para sentir exatamente o Consolador presente na mensagem espírita. O primeiro princípio básico espírita é a existência de Deus. A doutrina espírita nos ensina a primeira questão de O Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos é o primeiro livro de Allan Kardec. Na primeira questão, pergunta Kardec aos benfeitores: que é Deus? Responde os benfeitores: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, o Espiritismo traz para nós uma visão de Deus mais racional, menos humana. Nesse mesmo capítulo, que é o primeiro livro dos Espíritos, Allan Kardec nos traz os atributos de Deus. Deus é eterno, é imutável, é imaterial, é único, onipotente, soberanamente justo e bom. Então vemos que o Deus Força do Velho Testamento, que ganhou o atributo amor no Novo Testamento com Jesus, que traz Deus como Pai, ele, com a terceira revelação, com a doutrina espírita, passa a ser examinado pela razão. O Espiritismo nos permite sentir Deus com o coração, entender que esse Deus é forte, sim, mas conseguir entendê-lo melhor com a razão. Também com a razão. Óbvio, com a nossa razão ainda limitada, porque nós somos espíritos em evolução, muito atrasados, mas já temos condição de pensar em Deus, refletir em Deus, de forma a entendê-lo como pensamento. Diz Allan Kardec nesse mesmo livro, O Evangelho segundo o Espiritismo, onde está o capítulo Cristo Consolador, diz nesse livro Kardec que a fé verdadeira somente é aquela que pode confrontar a razão face a face em qualquer época da humanidade. Então, para nós, o Deus que o Espiritismo nos traz, é um Deus que eu posso entender com a razão. Com isso, eu tenho uma calma muito grande. Porque eu começo a entender que Deus é justo por uma questão de lógica, que Deus é bom e que tudo o que acontece está dentro da sua justiça e da sua bondade. E isso me dá uma profunda calma. Entendo que não existe mal criado por Deus. O mal é o livre-arbítrio equivocado das criaturas humanas, que um dia vão parar de ser mais. Entendemos que não existe inferno nem demônio. Tudo é criado por Deus e tudo é bom. Existem espíritos perturbados, perturbadores, mas que também um dia serão anjos. E isso então nos dá uma grande tranquilidade, um grande conforto, uma calma, por entender essa harmonia divina presente em tudo, através das leis de Deus. Nesses dias que estamos vivendo, é muito importante nós termos essa convicção, fortalecemos a nossa confiança em Deus, porque tudo o que acontece com a humanidade, com cada um de nós, está de acordo com as leis de Deus. Não tenhamos dúvida. Não tenhamos dúvida. O segundo princípio básico espírita que queríamos trazer para a nossa reflexão é a imortalidade da alma. A crença em Deus, assim como a crença de que a morte não existe, é uma crença de todas as religiões. Entretanto, a doutrina espírita nos traz a imortalidade de outra forma. Allan Kardec, no livro que é o Espiritismo, define a doutrina espírita como a ciência que estuda a natureza, a origem e o destino dos espíritos, bem como sua relação com o mundo corporal. Depois Kardec vai dizer que o Espiritismo além de ciência, filosofia e também religião. Mais adiante. Então, a nossa doutrina ela foi ensinada pelos mortos. Ela veio de lá para cá. Os mortos, aqueles que tinham vivido na Terra, que trouxeram para Kardec a doutrina espírita. São eles que respondem às questões dos espíritos
e orienta o codificador em toda a organização do Espiritismo. Então, a primeira verdade espírita é que a morte não existe como fim da existência. A morte é uma passagem, um intervalo, uma mudança. Continuamos vivos depois da morte do corpo, só que em outra dimensão, com outro corpo, um corpo espiritual. O corpo físico fica como uma roupa velha e nós prosseguimos vivos para novas experiências. Vejamos que beleza é isso, meus irmãos. A morte é uma das grandes angústias da vida, porque é uma certeza que todos temos. Todos vamos morrer um dia. Mas quando sabemos que não vamos terminar, que a morte não é o fim, é apenas uma passagem, isso nos dá uma profunda paz, um profundo conforto. É óbvio que o medo da morte, ele vai continuar existindo, porque ainda é desconhecida para nós muita coisa da morte. Mas esse medo diminui na medida que nós estudamos e entendemos como funciona a vida no mundo espiritual através das obras espíritas. Vamos entendendo que vamos prosseguir e que quanto melhor formos na vida, mais felizes seremos depois da morte do corpo físico. Então isso é profundamente confortador. E ao mesmo tempo em que sabemos que não morreremos, nós sabemos que os nossos amores queridos, que já se foram, continuam vivos. Continuam nos amando, vibrando, sentindo por nós, e isso é profundamente consolador. Então, a crença na imortalidade da alma, como nos traz o Espiritismo, ela nos conforta profundamente. E vamos vendo que, entendendo Deus como entendemos, entendendo que a morte não existe como entendemos com o Espiritismo, percebemos com clareza que estamos diante do Consolador prometido por Jesus. O terceiro princípio básico que gostaríamos de trazer é a comunicabilidade com os espíritos, ou a mediunidade. A mediunidade, o fenômeno espírita, o fenômeno mediúnico, o fato espírita, como alguns definem, sempre existiu. Desde que o homem é homem, existe a mediunidade. Essa capacidade do vivo falar com o morto, né? Do encarnado falar com o desencarnado, num termo mais moderno, mais espírita. Mas era alguma coisa, no começo, muito bruta e pouco compreendida, e à medida que o homem foi evoluindo, isso continuou acontecendo, mas ficou uma coisa meio oculta para iniciados, e escondida e proibida por conta da prática mediúnica, que continua existindo em toda a história da humanidade. Muitas pessoas foram enterradas em hospício, muitas pessoas foram queimadas em fogueiras, muitas bruxas, entre aspas, as bruxas eram médiuns. E, na verdade, o que Kardec faz é estudar o fenômeno mediúnico, explicar que ele é um fenômeno natural, que a mediunidade está no corpo físico, que diz Kardec no Livro dos Médiuns, que é um tratado sobre mediunidade, que todos somos médiuns, porque todos temos a capacidade de ser influenciados pelos desencarnados. Mas alguns têm essa faculdade mais profunda, são os médiuns propriamente ditos, diríamos assim. E esses, então, têm essa capacidade de comunicar-se com os mortos. Essa faculdade, neutra em si, pode ser usada positivamente ou negativamente de acordo com o livre-arbítrio de cada um. Deve aquele que é médium trabalhar sua mediunidade para usá-la com dignidade, para que possa colher bons frutos disso. É uma ferramenta para que ele possa ser feliz fazendo os outros felizes. Aqueles que se perturbam com a mediunidade, quando desencarnam, têm que dar conta do equívoco da faculdade mal exercida. Mas o que Allan Kardec faz é estudar e mostrar que a mediunidade é alguma coisa que existe e é natural. Numa expressão também moderna, Allan Kardec dá cidadania à mediunidade. Tira a mediunidade da clandestinidade, dos bastidores, do escondido, e mostra que é uma coisa natural. Que o médium não é um louco, que o médium não é um doente, é alguém que tem uma capacidade, que poucos têm, mas alguns, e que isso não os torna melhor que outros, nem pior que outros, mas diferente. E tem que ser respeitado no uso dessa faculdade. A mediunidade, estudada por Kardec, ela faz com que possamos ter aberta essa porta do mundo espiritual.
aí aquela ideia de que o Consolador ficará permanentemente conosco. Temos a permanente possibilidade de ouvir as mensagens do mais alto. Quantas mensagens positivas têm chegado para nós, Edivaldo, nesse período da pandemia? Quantas mensagens positivas durante a vida inteira lemos nos livros de Chico Xavier, de Raul Teixeira, de Tony Ivone Pereira, de tantos médiuns. Então a mediunidade é profundamente confortadora. O fato dos médiuns hoje serem respeitados e viverem como todos em sociedade é profundamente confortador. E é mais um princípio que demonstra como é confortadora a doutrina espírita. Outro princípio que nós gostaríamos de trazer é a reencarnação. A reencarnação é um princípio básico que Kardec não inventou, não criou, já é uma crença que existia no passado, mas alguma coisa que era acreditada por poucos, por iniciados, por pessoas que acreditavam aquilo de forma oculta. E Allan Kardec traz a reencarnação para todos, de forma muito clara. Joana de Ângeles, por Divaldo Franco, no livro Estudos Espíritas, define reencarnação como o retorno do espírito ao corpo, quantas vezes seja necessário até atingir a autoperfeição. Chico Xavier, no livro Bernardo de Alentum, no livro de poesia, do começo da sua mediunidade, tem uma poesia de Castro Alves belíssima que diz assim: há mistérios peregrinos nos mistérios dos destinos que nos mandam renascer. Da luz do Criador nascemos, múltiplas vidas vivemos para a mesma luz volver. Então a reencarnação é esse retorno do espírito ao corpo para a sua evolução. Vamos entender que nós não nascemos hoje, quando o corpo nasceu, que nós temos muitas vidas para trás e teríamos muitas vidas para frente. A reencarnação vai explicar as aparentes injustiças terrenas. Por que uns são diferentes de outros? Por que uns nascem doentes, outros sãos? Por que uns têm tudo e outros não têm nada? E aí, com a reencarnação, nós conseguimos entender melhor a lei de justiça, que diz: a cada um será dado aquilo que é seu. Se entendemos que Deus é justo e bom, tudo que nos acontece na vida tem uma causa justa. Essa causa, se não tiver nessa vida, ela vai estar no passado, em outras vidas. Perdão. Então vamos entender com a reencarnação de maneira mais clara a lei de justiça. E vamos entender que tudo se encadeia no universo. Que tudo que acontece conosco tem uma explicação justa. Que tudo acontece com os meus amores e com as pessoas que eu desconheço tem uma explicação justa e boa. Então, vamos entendendo que somos artífices da nossa felicidade ou da nossa desgraça. Jesus diz, através de seus ensinos, que a semeadura é livre e a colheita obrigatória. Que a cada um será dado segundo suas obras. Caberá então a cada um de nós semear flores no caminho, semear causas boas, para ainda nessa vida colhermos as consequências das causas boas e para que em outras vidas possamos colher mais ainda as boas sementes plantadas nessa vida. Então, quando a reencarnação explica a lei dos destinos, explica a razão de nós estarmos na Terra, que é a nossa evolução, quando a reencarnação explica as aparentes injustiças terrenas e diz que tudo o que acontece conosco tem uma razão de ser, isso provoca profundo conforto. Nesses dias da pandemia, voltamos a refletir nesse conforto que o Espiritismo nos dá. Entendermos que se estamos vivendo esse processo é para o nosso aprendizado, é para o nosso crescimento. E que tudo que acontecerá com cada um de nós está de acordo com a lei de Deus. Vamos confiar em Deus e naturalmente ter as cautelas que são recomendadas pelas autoridades. Mas confiar em Deus, entender que Deus não joga dados e que a lei de justiça ela é perfeita para cada um de nós, para cada ser do universo.
princípio básico seguinte é a pluralidade dos mundos habitados. Consequência da reencarnação, nós vamos entender que a Terra não é o único planeta habitado no universo. Que além da Terra existem muitos planetas habitados. E isso, por si só, já é confortador. Os benfeitores falam no Livro dos Espíritos, poder olhar para os céus à noite. Em Maricá é até mais limpo que aqui em Niterói. E nesses dias, né, os céus estão mais limpos, tem menos poluição. Olhar para as estrelas e saber que tem planetas lá mais evoluídos, onde o amor impera. Isso é tão bom. Onde há harmonia social e justiça. Então, isso já traz um grande consolo. Kardec fala isso lá no Livro dos Espíritos, quando estuda esse tema. Mas há uma outra questão muito interessante quando nós entendemos que existem vários mundos habitados. Kardec vai nos trazer uma escala de mundos, dizendo que existem mundos primitivos, mundos de provas e expiações, mundos de regeneração, mundos ditosos e mundos celestes. Então, a Terra já foi um mundo primitivo, hoje é um mundo de provas e expiações e caminha para ser um mundo de regeneração. Vamos entender que existe uma evolução dos mundos. Como existe a evolução da criatura, os mundos também evoluem, como nós evoluímos. A Terra está vivendo um momento de transição planetária. E é muito interessante nós entendermos essa aparente confusão. A transição é aquela fase em que a Terra é quase regeneração, mas ainda é provas e expiações. Para entendermos bem, lembremos da adolescência, que todos nós passamos, quem tem filho, já teve filho adolescente ou terá, em que o adolescente, ele tem hora que ele é adulto, faz coisa de adulto, e tem hora que ele é criança e faz coisas de criança. E é a Terra de hoje. Tem horas de extremo amor e horas de grande infantilidade. A transição também tem semelhança com a mudança. Todos nós, quando fazemos mudança, já mudamos de casa, né? A maioria, pelo menos, já mudou. E no dia da mudança é uma confusão danada. Tem que arrumar tudo na caixa. E tem que tirar do armário. E a outra casa, a gente sabe se vai caber tudo, se ela for maior, se ela for menor. E aquele móvel não cabe, tem que levar a roupa. E tem coisa velha que eu tenho que deixar, mas eu não quero deixar. Tem coisa... O período da mudança é um período confuso. Quando acaba a mudança e eu estou ali tudo arrumadinho na casa nova, é tudo bem. O que nós estamos vivendo agora é a fase da mudança. Então essa aparente confusão, essa confusão mesmo que nós estamos vivendo, ela é a mudança. É aquela frase que fala, Deus escreve certo por linhas tortas. Não, Deus escreve certo por linhas certas. Nós é que vemos elas tortas. Então vamos entender que estamos vivendo esse período porque precisamos, é um período que permite muita evolução. É uma bênção estar na Terra nesse período. E vamos entender que, assim como essa pandemia vai passar, também vai passar essa confusão toda. E logo mais, a Terra será um planeta de regeneração, em que haverá mais amor do que ódio. A maioria dos espíritos terão amor na fronte. Então, nesse momento, cabe a cada um de nós se preparar para a regeneração de logo mais. Aproveitar esse período em que a maioria de nós tem mais sossego por estar em casa, por a vida estar menos agitada, aproveitar esse período para o mergulho íntimo, para o mergulho interior, para a transformação moral, que é o grande desafio do espírita. Diz Kardec, conhece o verdadeiro espírita por sua transformação moral, pelos esforços que faz por domar suas más inclinações. Então vamos aproveitar esse período para mergulhar na gente. Vamos aproveitar esse período para estudar nossos sentimentos, estudar também espiritismo, que a nossa doutrina é uma doutrina de estudo, fé raciocinada. Vamos ler as obras e meditar. E entender que esse momento em que estamos é um momento muito especial
para evoluirmos. Jesus Cristo, quando falou, perto daquela passagem que lemos no começo do Consolador, desses dias, ele disse que esses dias serão semelhantes a uma mulher que está sofrendo as dores do parto. E ela está com muitas dores e muitos sofrimentos, e as pessoas estão vendo aquele sofrimento, sofrendo juntas. Mas depois que nasce a criança, ela esquece tudo aquilo, porque nasceu a criança e é um dia novo. Daqui a pouco vai nascer a criança, que é esse mundo novo de regeneração. E não tenhamos dúvida que ele está chegando. Tem profetas do caos, pessoas que falam, mas vai piorar, vem isso aqui. Vamos confiar em Deus. Vamos confiar absolutamente em Deus, que essa transição é para melhor. E que a Terra viverá dias melhores mais adiante. Naturalmente, cabe a cada um de nós dar a sua cota de contribuição por esses dias melhores. Pensar bem, orar, vibrar bem, divulgar coisas boas para que possamos melhorar o pensamento coletivo da humanidade. Então, quando nós entendemos que existem muitos mundos habitados além da Terra, que os mundos evoluem, que a Terra está evoluindo, que a Terra será um mundo melhor, que vivemos a transição planetária, isso nos conforta profundamente. E aí vamos entendendo que o Espiritismo é o Consolador prometido por Jesus. Entendemos Deus de uma forma racional, e essa crença em Deus nos provoca profunda tranquilidade. Entendemos que a morte não existe, que a morte é uma passagem, nem a nossa, nem a dos nossos amores queridos. Entendemos que a mediunidade é essa faculdade belíssima, se utilizada positivamente, e que nos permite o contato com emissários sublimes do mundo espiritual. Entendemos que a reencarnação vai nos explicar de onde viemos, por que estamos aqui e para onde vamos. Vai nos explicar cada situação difícil ou positiva que nós vivemos hoje, de acordo com a lei de justiça. E vamos entender que estamos na Terra, que é um mundo dos muitos habitados. Que Deus é o Criador desse universo infinito e nós somos criaturas de Deus. Joana de Anjos tem uma expressão muito bonita que diz que nós somos herdeiros de Deus, que somos filhos de Deus. Herdeiros desse Criador, desse universo infinito, desses tantos e tantos planetas habitados, com belezas que nós não temos ainda condição de conceber. E aí vamos entendendo que logo mais tudo isso vai passar para melhor. E aí, com essa convicção, nós deveremos ser gratos a Deus pela honrosa oportunidade de conhecermos o Espiritismo nessa encarnação. Reencarnamos no Brasil, onde o Espiritismo é divulgado com tanta clareza. Tivemos o Dr. Bezerra, Divaldo, Chico Xavier, Raul e tantos, Dona Ivone Pereira, Zilda Gama, tantos divulgadores do bem no Brasil, Eurípides Barçanufo, tantos. Reencarnar no Brasil é uma oportunidade ímpar para a nossa evolução. Então vamos agradecer a Deus pela honra de estarmos encarnados nesse Brasil espírita e vamos manter-nos firmes, equilibrados, valorizando a crença espírita em nossas vidas, transformando-nos para melhor. Me recordo, para encerrar, de uma cura de Jesus muito interessante. Ele estava na Decápolis, que era uma cidade de influências gregas. As pessoas não acreditavam muito no Deus único, muito menos em Jesus, mas ele era conhecido lá como quem curava pessoas e tinha uma multidão lá.
e levaram várias pessoas doentes e, em especial, um homem surdo-mudo para que Jesus curasse. Era uma espécie de cura de espetáculo e Jesus não gostava disso. Jesus pega aquele homem pelo braço e se afasta com ele da multidão. E aí toca nos seus olhos, perdão, o homem era surdo-mudo, toca no seu ouvido, toca na sua boca e diz assim: abra-te. E aquele homem começou a ouvir e falar. Jesus ainda pediu que ele não contasse muito para ninguém daquilo, mas ele não aguentou. E saiu falando daquela cura que modificou a sua vida. O contato com o Cristo Espírita, para nós, meus irmãos, é como esse abra-te. Porque o Espiritismo chega para nós através dos livros, das palestras, e o Cristo encosta em nós através da mente e diz: abra-te, compreenda. E aí nós podemos abrir nossa mente e entender as belezas que a doutrina espírita nos oferece. Que saibamos honrar a belíssima oportunidade de sermos espíritas nessa encarnação, que temos conhecido o Espiritismo nessa encarnação. Agradecemos mais uma vez a Dona Ivonete. Abraçamos a cada companheira do nosso lar e vamos fazer uma oração de gratidão. Jesus, Mestre querido, mais uma vez te agradecemos pela bendita oportunidade de estarmos aqui meditando em torno da tua doutrina espírita. Muito obrigado, Jesus. Envolve-nos em nossas lutas pelo crescimento, Senhor. Abençoa os nossos esforços por melhorarmos e permanece em nossos corações, hoje e sempre, Jesus. Muito obrigado, Senhor. Que assim seja. Mais uma vez, abraço a todos os companheiros, com votos de muita paz.